Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi enfrentar o Rogério Ceni, Fortaleza de Rogério Ceni, pleno 2020, um ano que assim tá tudo de cabeça pro ar, e o primeiro adversário do São Paulo na Copa do Brasil, que é um campeonato que a torcida e todo mundo tem muita esperança, um torneio que é possível, tanto Copa do Brasil quanto a Sul-Americana, que são jogos mata-mata, por mais que São Paulo não venha bem nesses últimos 10 anos, nesse tipo de competição, a exceção foi 2012, o São Paulo foi enfrentar Rogério Ceni. E aconteceu de tudo nesse jogo, inclusive uma coisa que o Gabriel Perecini tuitou recentemente sobre o jogo do Atlético contra esse mesmo Fortaleza, Gabriel. Na verdade quase aconteceu, não aconteceu. Eu falei, imagina se é o São Paulo que pede pro Fortaleza do Rogério com Fortaleza com a menos, né? Do segundo tempo inteiro. Passou perto. Mas mesmo assim, já dá para ter uma ideia de como seria, se buscando empate já foi desse jeito. A questão do jogo o Fortaleza ele poupou alguns jogadores contra o Curitiba e veio numa escalação que eu acho que o Rogério aprendeu um pouco e viu mais do São Paulo, que ele não repetiu a escalação que ele fez no Morumbi no jogo do Campeonato Brasileiro. Então, sim, ele veio com dois laterais, né, de origem, um mais avançado, dois laterais direitos. O Gabriel Dias, eu imaginei que ele fosse ficar mais avançado que o Tinga, eu acho que até começou assim e depois se inverteu. Na verdade, eles mesmos, por terem facilidade, trocavam muito. Às vezes o Tinga subia e aí o São Paulo vinha no contra-ataque, o Gabriel Dias já estava na recomposição, ele ficava na linha de frente. Enfim, teve bastante variação dessa. E para segurar um pouco mais o São Paulo, principalmente para o lado esquerdo, que é o lado que o São Paulo costuma criar mais, porque é o lado que o lateral apoia mais, no caso, o Reinaldo, inclusive para dar escapadas. Então ele não muda a característica de velocidade do time, porque são jogadores que têm velocidade, mas ele muda as características defensivas para tentar segurar o São Paulo um pouco mais. É muito complicado, porque assim, duas coisas. O Rogério, nas duas últimas entrevistas que ele deu, não entrevistas coletivas, entrevistas em programas, que foram Bola da Vez e o Bem Amigos, ele conta todo o trabalho muito árduo e específico que ele fez em bola parada. Sim. Manda para profissionais da Europa e tudo mais, foi um problema seríssimo que ele teve aqui no São Paulo, ou seja, faz parte do amadurecimento do Rogério, era um problema muito grave que o Rogério teve quando começou o trabalho dele no São Paulo. O São Paulo sofria muitos gols de bola aérea, de bola parada, e agora virou uma arma do Fortaleza. Se você viu a quantidade de gols de bola parada que o Fortaleza faz no Campeonato Brasileiro, é um negócio impressionante. É impressionante, tem bons cabeceadores, tem bons batedores, mas também tem toda uma jogada trabalhada ali. Então o Fortaleza sai na frente. A primeira jogada deles, né, no escanteio, na maneira como eles se posicionaram, tem até um seguidor, acho que não é nem seguidor nosso, mas estava na minha timeline, o cara colocou lá, tinham 7 jogadores do São Paulo que estavam perdidos no lance, estavam ali. O jogador do Fortaleza que cabeceou estava completamente livre, o jogador que pega o rebote completamente livre, não tinha o que fazer. Aliás, esse jogo tem uma característica muito ruim. Quando eu falei, o São Paulo não perdeu do Rogério Ceni, o Rogério Ceni chegou a ficar com 2 jogadores a menos no jogo, sendo que um deles era o goleiro, que aliás, o goleiro reserva faz um milagre numa bola desviada, que não é normal, e uma boa defesa num chute de longe. Mas assim, o primeiro lance do jogo sai o gol daquele jeito. Os 3 gols do Fortaleza foram falhas de defesa do São Paulo, de posicionamento, de recomposição, que são problemas crônicos do Fernando Diniz. Então, antes da gente analisar assim, que é uma coisa que o Gabriel faz com muita qualidade, é importante falar que é um problema crônico do Diniz que, colocou o Luan, já resolveu. Não é assim. Não é um jogador mágico que vai entrar ou um jogador mágico que vai sair. Não basta, a torcida que está escalando porque o Diniz não sabe o que fala. Não é isso. O São Paulo tem problemas estruturais, sim. Tem muito do Fernando Diniz, tanto quanto teve no gol do Palmeiras, aquela saída lá de trás tem a assinatura dele, quanto esses gols de falha de defesa. E a gente já teve lá, Bruno Alves e Arboleda tomavam muito gol, aí a gente teve Diego Léo, achou que tinha encontrado a mina do sucesso, durou alguns jogos, São Paulo continuava oferecendo muitas oportunidades, mas não estava tomando gols. Aí tiraram o Léo, colocaram o Bruno Alves e o Luan, agora sim reforçou, encontramos 2 jogos sem tomar gol, hoje tomou 3 gols, e nos 3 gols
as mesmas falhas que aconteciam antes da entrada do Luan, antes da entrada do Bruno Alves. Então, assim, no São Paulo é muito fácil condenar um jogador. Um exemplo, um dos melhores, se não o melhor jogador do jogo, um dos melhores atletas da partida, para não falar jogador. Com sobras. Gabriel Sara. Gabriel Sara, aquele Gabriel Sara que a galera detonou, muita gente detonou, a gente explicou que ele estava mal tecnicamente, cumpria funções táticas, mas a gente entendia porque estava no campo. Aquele jogador que quando, por exemplo, foi desfalque no jogo contra o Palmeiras, aí, olha, até quando Gabriel Sara é desfalque, por acaso? É desfalque, é um jogador importantíssimo. Muita gente faz essas análises condenando e tal. Tem muitos, o Diniz tem muitos problemas, o Rogério tem muitos méritos. O Rogério, que trabalhou no São Paulo, não tinha tantos méritos, não tinha um ambiente para crescer ali, não conseguiu aproveitar a oportunidade, não fez um trabalho bom, amadureceu horrores no Fortaleza, não sei se conseguiria ter sucesso no São Paulo, não em função da competência do Rogério, mas dos problemas estruturais do São Paulo, do extracampo, de montagem. O São Paulo é problemático, o São Paulo está perdido. E o Fernando Diniz hoje tem muito demérito desse jogo, ainda que ele tenha conseguido, quando o Fortaleza estava numa desvantagem numérica, ele fez o suficiente para vencer o jogo. Mas os problemas defensivos seguem, eles são graves. O jogador que faz o segundo gol, ele tem uma abertura bizarra para escolher, para olhar, para dar uma pancada. Aí já tinha muito torcedor criticando o Rogério Ceni, o Thiago Volpe, não. Thiago Volpe não presta, o Gabriel Sara não presta, o Brenner não presta. Todos esses jogadores já foram condenados isoladamente. O Daniel Alves não presta, o cara que foi responsável pelo gol de empate, foi uma das grandes jogadas, ainda que não tenha sido um grande jogo. Então no São Paulo tudo é muito difícil. É muito difícil de analisar, porque sim, estamos em crise e toda hora nós temos um bode expiatório, um culpado, um cara para apontar um dedo, um cara para xingar. Aí hoje já tinha assim, olha, o São Paulo que ganhou do Palmeiras, o Palmeiras estava tomando de 3-1 do Coritiba. Tomou de 3-1, perdeu o Luxemburgo e tenho muito medo de quem o Palmeiras contratará para técnico, porque a gente já falava aqui do Luxemburgo, que a gente não via muita chance de sucesso lá. Pois é, se a gente for pensar assim, o Fortaleza com um a menos venceu o Atlético Mineiro do Sampaoli. Então assim, o futebol tem dessas coisas. Então agora sim, podemos voltar só para análise, mas é só para dizer, o Luan é um jogador fantástico, um grande jogador, tem que ser visto como um jogador de elenco, mas não dá para condenar o jogador ou exaltar o jogador por uma partida ou por uma sequência de 2 jogos, sendo que um deles é o Atlético Goianiense, com todo o respeito do mundo a qualquer adversário. A gente não pode, a gente precisa entender o que aconteceu. E agora voltamos à nossa programação normal de análise mais fina. Mas é importante falar tudo isso, até porque é muito difícil, cara. Enfrentar o Rogério Ceni, para mim, é muito errado, assim, muito errado. Não é fina, é o que aconteceu no jogo, pelo menos o que eu acho que aconteceu no jogo. Porque o São Paulo toma o primeiro gol de escanteio logo cedo, e é um problema, ainda para piorar, toma um gol logo cedo. Me lembrou muito, só um parêntese bobo, mas me lembrou muito um gol que o São Paulo fez, o São Paulo em 2007, na campanha do Bi Brasileiro, ganhou do Figueirense, no Orlando Scarpelli, de 2-0. Foi gol do Aloysio e do Ilcinho. O primeiro gol foi num escanteio muito parecido, só que o Fortaleza ainda tinha mais gente aglomerada na área. E o gol foi muito parecido, a batida foi muito parecida, o jogador subiu muito parecido, o Volpe faz a defesa e cai para dentro do gol. No lance do São Paulo, o goleiro caiu com a bola para dentro do gol e saiu. O gol do São Paulo agora foi com um rebote. Então, assim, é uma cobrança muito chata de você colocar ali muita gente na frente do goleiro, o goleiro tem dificuldade de sair. Se ele junta excessivamente a galera no primeiro pau, a bola vai no segundo, é muito mais difícil você correr de costas, você não recupera. Então é uma batida muito chata, é difícil de acertar, porque se você não bater direito, o cara que está ali no primeiro pau, ele vai tirar com a maior tranquilidade, e se você jogar ela muito alta, o goleiro sai e pega. Então tem que ser uma bola rasante, um negócio precisa ser muito treinado, tem que ter muita qualidade. O São Paulo toma esse gol, e aí entra um jogo que é muito difícil, porque assim, entram 2 pontos. O primeiro, um time que se defende muito bem, um time que fecha espaço muito bem, que é o Fortaleza. Fortaleza fecha os espaços do São Paulo, compromete a construção do São Paulo desde trás, então o Fortaleza não vai marcar lá em cima do São Paulo e depois vai deixar buraco, como o Atlético Goianiense fez. O Atlético Goianiense tentou marcar o São Paulo em cima sem saber e deixou espaço, o São Paulo saiu várias vezes, várias escapadas, o Fortaleza não ia permitir isso.
fecha os espaços, o São Paulo tem que criar desde lá de trás. Para criar desde lá de trás, com Luan e Bruno Alves, é ainda mais difícil, porque não são jogadores que vão pegar essa bola, vão agredir, como chama o Fernando Diniz, agredir a linha, vão peitar o jogador, vão fazer um passe, dar uma ultrapassagem, são jogadores de passe um pouco mais simples. Aí você puxa o Daniel Alves ainda mais para trás para construir o jogo, o Fortaleza joga todo mundo para trás da bola e fecha os espaços do São Paulo. Como sai o gol de empate? Um lateral que o São Paulo ganha lá no escanteio, aí o São Paulo consegue pressionar o Fortaleza, o jogo inverte, o Fortaleza erra a saída, o Reinaldo bate um lateral, o São Paulo ganha na pressão, Gabriel Sara ganha muito bem a jogada, levanta a cabeça, o Luciano erra o chute, e o Brenner muito bem posicionado ali, quase que no limite, aproveitando 2 jogadores do Fortaleza que foram marcar o Gabriel Sara na linha de fundo, empurra para dentro. Aí o São Paulo zera o jogo de novo. Do Brenner, que maturidade, sim, que conseguiu ler muito colocação. Bem. O Brenner tem isso como característica. Mas vamos lembrar, o Brenner, que é um garoto que teve dificuldades de adaptação, que muita gente queria. A gente só fala isso porque, assim, o São Paulo está usando e abusando de garotos. Abusando no sentido de colocá-los em grande quantidade, mesmo em jogos que são muito complicados e que tem muita pressão. É nesse sentido que eu estou dizendo de usar e abusar, que fique muito claro. O São Paulo está usando e abusando de jovens talentos, que, como o próprio Rogério falou quando estava aqui, garotos vão, sei lá, eles vão ter momentos de técnica que vai aparecer, que vai, como está acontecendo agora com o Brenner, e vai ter momentos, vão ter outros momentos em que o Brenner não vai brilhar, que não vai jogar bem. Ele e o Luciano estão muito bem. O Luciano teve um começo no São Paulo muito bom, não sei se vai ser o padrão dele, mas por enquanto muito bom. Mas garotos oscilam, a mesma coisa o Sara, a mesma coisa, tem muitos jogadores. E tem jogadores que estão acusando cansaço, que a gente já falou aqui. Tietê é um desses jogadores, que hoje começou no banco. Daniel Alves, que está fazendo acho que a 6ª partida, eu acho que foi o Losetti que levantou isso na transmissão. Desde que voltou de contusão. Desde que voltou de contusão. Treinar, né? Exatamente. E aí a gente, como a gente falou, tem jogo fim de semana, meio de semana, fim de semana, meio de semana, e isso para um atleta compromete o rendimento dele. Ainda assim, foi um cara determinante, com muita inteligência, para no terceiro gol fazer o não óbvio. Né? Quando o São Paulo empata, o jogo zera de novo, empatou, o Fortaleza não ia mais só se defender, o Fortaleza não estava satisfeito com o empate, e o Fortaleza de novo vem para cima. E aí sai o segundo gol do Fortaleza. Um espaço, como você falou já no começo do vídeo, enorme. Depois que o São Paulo perde, porque além de perder a bola, isso vai além de perder a bola, o São Paulo perde umas bolas tão bobas, mas assim, é um negócio tão bobo, você tá com a bola dominada, claramente não é pra você tentar uma enfiada de bola. O Luciano tentou uma dessa com o Igor Gomes, o jogo acho que tava 1-0, 2-1, claramente não ia dar certo, assim, o jogador tava se movimentando para abrir um espaço, ele joga a bola pro goleiro, são tão bobos a quantidade de vezes que o São Paulo às vezes perde a bola, mas tudo bem, perde uma dessas bolas bobas, contra-ataque, o Luan aqui embaixo do vídeo voltando cansado ou atrás do jogador do Fortaleza, só que lá em cima nem teve passe, eles vêm numa dobradinha contra, eu acho que era o Reinaldo no lance, não tenho certeza, ou não sei se o Reinaldo estava na construção, não lembro, e o jogador do Fortaleza vai e me acerta o chutaço no ângulo, que é impressionante, o cara pega a bola do bico da grande área. São Paulo desde o ano passado, tá cheio dessa, eu nem lembro com quem que eu conversei isso, a quantidade de gols, de pancada na bola assim que o São Paulo tomou, aí a bola vai no ângulo, um negócio impressionante. Agora de novo. E teve muitos torcedores que culparam o Volpi. Cara, foi uma pancada no ângulo. Um gol absolutamente normal. Se o Volpi pega, ia ser uma defesa daquela do narrador berrar. Que defesa incrível! Ah, mas o reserva do Fortaleza fez uma no final do jogo. Fez aquela de reflexo que foi incrível. Mas o outro chute foi mais na direção dele do que essa do Volpi. Essa foi uma pancada. Ah, mas o Volpi poderia pegar, a bola era defensável? Defensável era. Não era um gol impossível de pegar. Mas o goleiro que pegasse essa bola seria o destaque da rodada pegando. Não vai acontecer toda hora. Isso não quer dizer nada. O Thiago Volpi vai ser analisado jogo a jogo. Não é um lance para ser condenado. Mas é isso que o Gabriel falou, sim. Tem 2 lados dessa história aí. Os caras acertam pancadas contra a gente, que é impressionante. 2, o São Paulo deixa, muitas vezes, que o adversário tenha muita opção de avançar, de chutar, de olhar, de respirar, de cair na pequena área e ter tempo para decidir. E a torcida bate muito cabeça. A defesa, quer dizer, a torcida não bate cabeça, a defesa. A defesa bate muito cabeça, mesmo trocando as peças.
Por isso que eu falo que é um problema estrutural. Problema de posicionamento, problema de recomposição. É uma coisa que o Diniz está com muita dificuldade em resolver. A conversa foi para resolver. E não é. A resolução não é apenas trocar um jogador. A resolução passa por alguns treinos que o São Paulo não tem tempo de executar. Você travou aí. Você vai ficar aí 5 segundos e vai travar e parou que o São Paulo não tem tempo de executar, aí você volta desse raciocínio aí quando o seu vídeo voltar. Não tem tempo de treinar e de executar esses treinamentos porque tem jogo quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Foi exatamente isso que eu falei quando estava pausado. Tá. Então, assim, nós estamos numa situação difícil. Agora, isso não tira a responsabilidade do Diniz, que não faz um bom trabalho. A gente está falando aqui há muito tempo, o trabalho do Diniz é mediano. Não é tão ruim quanto pintam, mas não é tão bom quanto foi pintado na melhor fase que ele teve pré-pausa da pandemia. Então, assim, é um trabalho mediano? Para o São Paulo é o suficiente? Não, não é. Para o São Paulo não é suficiente. Não é suficiente, não deve render título se continuar nesse caminho, mas se for para trocar, a gente já falou aqui, qual que é o único jeito que poderia ter uma pinta de profissionalismo que falta no São Paulo há 10 anos. E aí volta de novo, São Paulo atrás, Fortaleza atrás da bola, Fortaleza, diferentemente do São Paulo, tem jogadores com velocidade que podem atacar isso. O São Paulo consegue ficar no mano a mano com a defesa do Fortaleza numa bola diagonal, que é uma das maneiras de você furar a defesa, furar times muito fechados. O São Paulo não tem um driblador, então não vai furar driblando, que é o jeito mais eficiente de você fazer. Você quebra uma linha, você joga uma bola para lateral, o cara consegue um drible pela linha de fundo, cria uma circunstância de gol. O Gabriel Sara tentou a outra maneira, que era um chute de fora da área, e o resto era inversão de bola, né? Ou jogo pelo lado do campo, e aí a gente já vai chegar na parte do jogo pelo lado do campo. Mas o São Paulo consegue ficar ali no mano a mano, a bola espirra, o Brenner salva a bola, serve o Gabriel Sara, no primeiro gol ele está na esquerda, no segundo gol ele está na direita, ele tem uma visão muito boa, ele tem um improviso muito bom, ele serve o Igor Vinícius, clareia todo o lance para servir o Luciano. Para mim, gol contra. O goleiro salva a bola e depois joga a bola para dentro do gol. Isso, para mim, é gol contra, como seria gol contra o gol do Thiago Galhardo contra o Grêmio, de pênalti. A bola bate na trave, vai voltar para o campo, pega no goleiro e entra. Para mim, isso é gol contra. Não importa, o São Paulo consegue empatar no primeiro gol, acha esse gol com ótima participação do Gabriel Sara, muito bem o Igor Vinícius também, foi bem na jogada, fez a leitura de ultrapassagem, jogou na medida para o Luciano, fez tudo correto, São Paulo empata o jogo. O empate no primeiro tempo foi justo, porque assim, mas o São Paulo não jogou para empatar, o Fortaleza também não jogou para fazer 2 gols, os dois times tiveram 2 chances e fizeram 2 gols, então o empate é mais do que justo porque foi o primeiro tempo, foi um empate correto para mim. E aí no segundo tempo o São Paulo machuca mais o lateral. O Igor Vinícius ficou muito tempo indo mal, sendo reserva. Aí ele vai bem, consegue 2 jogos seguidos, um jogo e meio seguido, muito bem, sente a coxa, vai saber quanto tempo vai ficar fora, contusão muscular, negócio chato. Agora a gente nem tem lateral direito. Talvez tenha que improvisar o Tietê. A gente já fala do Daniel Alves por ali. Faz a substituição. O Daniel Alves no jogo teve 2 momentos em que jogadores botaram na corrida, ele não tem perna para acompanhar. Porque se ele for lateral no São Paulo, se ele for de lateral, é só botar na corrida que você ganha. Mas não é o melhor lateral do mundo? Se você tiver uma equipe boa. E não é lateral. Aliás, o Birner explicou muito bem aqui que o Daniel Alves nunca se destacou nesta função de lateral direito, que a galera pensa que é o que ele quer. De um lateral dele. Tradicional, digamos assim. Tradicional, não é? E aí a gente vai para o segundo tempo, logo no começo do segundo tempo, aí a gente vai começar a falar de arbitragem. Vamos deixar falar de arbitragem tudo no final, tá? Porque é muita coisa. Nossa senhora, esse sujeito, meu Deus do céu. Aí o Gabriel Sara recebe uma bola, ele vai soltar para o Luciano e o Luciano avança. Só que ninguém percebeu, e não tinha como perceber, que um jogador do Fortaleza aqui embaixo erra o movimento e ficou dando condição para o Luciano. Então o Gabriel Sara inteligentemente segura, porque o Luciano fica adiantado, mas ele estava em condição legal. Foi um azar que a gente deu. Se ele enfia aquela bola, o Luciano sai na cara do gol. Ele segura, 2 segundos depois o Luciano volta, quem entra é o Brenner, enfiada de bola para o Brenner dribla o goleiro. Aliás, excelente movimento, excelente bola do Gabriel Sara, excelente movimento do Brenner, que ele ameaça ir para o canto. O Gabriel Sara é incrível. Dá um drible e sofre a falta. E aí entra toda a questão, a gente deixa falar do árbitro depois. Na falta, eu achei que o São Paulo fez correto na falta. O goleiro vai expulso,
você tem uma falta ali frontal, aliás, posso estar enganado, hein, mas a falta foi uns 6 metros para frente, mas tudo bem. A falta foi quase na meia-lua, ela foi colocada na intermediária, mas tudo bem, isso aí entra na conta do nosso querido árbitro, fantástico. O goleiro entra, era uma falta próxima de qualquer jeito, você não tem um cobrador de falta maravilhoso, pega o jogador que bate mais forte, principalmente o canhoto por ali, e joga no canto do goleiro e vê como é que o goleiro se sai. Ainda jogou a bola em cima dele, mas a ideia foi correta. E aí o goleiro encaixa. No lance seguinte, o Fortaleza põe a bola no chão, sai jogando, um lançamento, bola mais longa, o Fortaleza tem essa alternativa também, tem uma segunda bola forte, o juiz dá uma falta ali, que ninguém entendeu a falta que ele deu, mas ele deu uma falta. Ok, bate a bola na área, a zaga do São Paulo tira, o Luciano vai sair no contra-ataque, toma o mesmo tranco que ele deu a falta, o mesmo. Segue o jogo, a bola volta para lateral, cruzamento, tá o Gabriel Dias no mano a mano com o Diego. Eu não sei cadê o Bruno Alves, não sei, ele deveria estar fazendo companhia. Eu posso estar enganado, ele pode ter rebatido uma bola não sei onde, não me parece, porque na saída de bola, quando a bola abre, tá o Gabriel Dias e o Diego no meio da área. A bola vai no primeiro pau, o Gabriel Dias se antecipa, muito forte no jogo aéreo, muito preciso, e faz o gol numa qualidade de cruzamento do Juninho também, que é muito alta. São Paulo fica atrás como ficou o Atlético Mineiro. Aí a gente vai lembrar, ou vai analisar, que eu acho que dispensa falar o quanto o São Paulo é melhor que o Diniz. Eu acho que isso não precisa ser dito. E dispensa falar... São Paulo é muito melhor que o Diniz. Muito. E dispensa falar que o Atlético Mineiro tem um elenco melhor que o São Paulo e um elenco mais a cara do treinador, porque o São Paulo ele pediu 10 reforços, chegou acho que o 10º ou 11º agora do Racing. Então é um time com a cara do São Paulo, com o jeito que o São Paulo quer. O Atlético Mineiro, contra o Fortaleza no segundo tempo, o Fortaleza não ficou desde os 10 minutos, ficou o segundo tempo inteiro, porque a expulsão foi no primeiro, com um a mais. O Atlético Mineiro fez 20 cruzamentos na área. 20. Isso é mais do que o São Paulo fez no primeiro tempo contra o Curitiba. O São Paulo passou o jogo inteiro jogando bola na área, é mais. E é um pouco menos do que fez no segundo tempo. O São Paulo, se não me engano, naquele jogo fez 44 cruzamentos, um negócio completamente bizarro. O Atlético fez 27 naquele jogo, 20 no segundo tempo, já com o cara a mais, ainda deve ter tido um ou outro no fim do primeiro tempo. Então, assim, o time do São Paulo é infinitamente melhor e mais bem treinado. Só que quando o time adversário não te deixa jogar, porque tem duas alternativas, ou o time adversário vai ser tão bem fechado que não vai te deixar jogar, e você vai chegar numa hora que vai abusar do cruzamento, porque você não consegue criar, ou você não vai conseguir criar os espaços porque você não tem competência, você não tem capacidade para isso. No jogo de hoje foram os dois para piorar. A gente teve os dois casos. Então o São Paulo, quando fica atrás do placar, começa a abusar um pouco do jogo aéreo. Por quê? Porque não consegue furar os espaços, o Fortaleza fica ainda mais retrancado, fica ainda mais defensivo, com menos ainda contra-ataque. O Diniz, inclusive, faz alterações que eu achei bem ousadas, porque se o São Paulo toma o quarto gol, a gente vai falar do lance do Daniel Alves, ia complicar muito pro jogo da volta, Aliás, acho que é o momento, inclusive. Quando o São Paulo toma o terceiro gol, tem uma jogada, obviamente, que o time de São Paulo está desesperado, e eu já comentei, mas você vai falar desses dois lances que o Daniel Alves perdeu na corrida, mas o Daniel Alves é um dos jogadores, e isso não é uma crítica, tá? Ele mais um jogador pressionar o goleiro adversário, pressionar uma bola que o goleiro adversário está saindo jogando, a bola foi recuada para o goleiro adversário. Eles vão, o goleiro dá um chutão e a gente cede um escanteio numa bola que a gente tinha dois jogadores sozinhos do São Paulo pressionando o goleiro. E eu falei assim, caramba, nós vamos pressionar o goleiro, sai uma jogada de chutão e o São Paulo, num jogo em que o São Paulo já estava com superioridade numérica, ainda conseguiu ceder um escanteio, né? E depois teve esses dois lances. E o Daniel Alves estava correndo. O problema do Daniel Alves não é falta de vigor físico, e quando eu estou falando aqui que fazer jogos seguidos sem ter os treinamentos, sem ter tido tempo de treinar, independente do cara ganhar 1,5 milhão, não o cara ganhar mais não muda a fisiologia dele. Tipo, não nasce uma perna mais poderosa, o cara não voa, não tem visão de raio-x. Ganhar 1,5 milhão é o que o clube achou que o jogador merecia e que outros clubes estavam dispostos a pagar. Porque tinha parceiro. E aí, esse lance, a gente fala então agora do Daniel Alves. Com ironia.
É óbvio, tem parceiro que vai pagar, é mágico. O São Paulo sempre tem soluções mágicas, assim, impressionante. Não traz que vende camisa, que paga, é impressionante. Mas logo depois do terceiro gol, o São Paulo sofre esse lance que poderia tomar o quarto gol, que exemplifica um dos motivos do porquê que o Daniel Alves não pode jogar na lateral. Ele não tem velocidade alguma, não é que não tem velocidade alguma, mas ele é muito frágil de velocidade, ele ficaria restrito a uma zona do campo pouquíssima num time que já é exposto, ele participaria muito menos do jogo, e óbvio que nessa fase que ele não está bem. O padrão dele, desse ano e pouco que ele está aqui, é que o time jogue melhor pelo setor que ele está. E a questão da velocidade, o Juan Fran tem velocidade? Não tem, mas tem um poder de marcação maior, tem uma capacidade física maior, então ele não vai ter velocidade, mas ele vai compensar com os aspectos. O Daniel Alves não é marcador, o Daniel Alves não vai dar desarme, não vai no 1 a 1, vai engolir o cara, não, ele vai ter uma experiência, ele pode ganhar um lance ou outro, mas contra o Yuri César numa corrida, esquece, não tem a menor chance. E ali o São Paulo correu um sério risco de sofrer o gol. Depois, o Fortaleza fica com mais um expulso, o São Paulo massacra o Fortaleza, como é esperado, começa a ganhar, inclusive, aí até o jogo aéreo passa a ser mais efetivo, porque o Fortaleza bloqueia um pouco a entrada da área, e o São Paulo, na hora que abre essa bola, já deixa mais 2 ou 3 jogadores do Fortaleza para trás. Então o São Paulo muitas vezes tinha mais gente na área do que o Fortaleza. Fazia sentido cruzar a bola na área. Um dos cruzamentos do Daniel Alves pro Diego, desses, ele estava sozinho. Ele podia ter feito coisa melhor ali. Cabeceou por cima do gol. O cruzamento foi ótimo. Então, o Daniel Sara, não foi? Teve uma metida do Sara. Eu acho que tem uma metida do Sara que ele mergulha e a bola vai por cima do gol. Eu lembro do lance, mas eu não lembro quem fez o cruzamento, tá? Eu tenho quase certeza que foi o Sara que meteu, que eu falei, cara, o Sara tá... Que o Sara, ele toca a bola pro Luan, o Luan devolve pra ele no meio campo, porque o Luan tem isso que a gente falou. Aliás, tem um lance no primeiro tempo que ele recebe uma bola e ele leva a bola até o cara pra qual ele vai tocar, pra não errar o passe ali. Só que ao levar a bola, ele também leva o marcador dele junto de presente, né? Então a saída do Bruno Alves e do Luan, depois que o São Paulo fica com 1 e 2 jogadores a mais, ela não é coincidência. Tem razão, porque o São Paulo já não ia mais se defender tanto e precisava de jogadores com uma troca de passe muito mais aguda, porque ia ter mais espaço, obviamente. E aí no terceiro gol, a bola chega para o Daniel Alves, que também podia continuar cruzando bola na área, mas percebe uma jogada mais efetiva, percebe que poderia se aproximar da área e entrar na área com ela, solta a bola para o Gabriel Sara, que se apresenta para o jogo também, não fica passivo parado dentro da área, faz a jogada, o Daniel Alves já sabe que tem que passar, fez isso a vida inteira, chegar ali no fundo, fazer a tabela para chegar para trás, e o Gabriel Sara, mais uma devolução na medida, certeira, faz o pivô, joga a bola certinha para o jogador, muito bem. O Gabriel Sara participou dos 4 principais momentos do São Paulo no jogo, que foram os 3 gols e a expulsão, muito bem, sobrando melhor em campo, muito maduro, inclusive. O Gabriel Sara hoje, nessa boa fase, ele não vivia isso na base, ele não era esse jogador na base. Eu nem sei se ele vai continuar sendo profissional, mas hoje ele joga mais no profissional do que ele jogava na base. Isso, obviamente, nessa... A gente não sabe se é o padrão e a gente não sabe o quanto ele vai oscilar. E quando mas ele oscilar... e quando ele oscilar, não pode simplesmente, não presta, é caneludo, é ruim, não. Quando oscilar, a gente vai tentar entender por que naquele jogo não funcionou, porque, de novo, o São Paulo é, assim, uma máquina de moer profissionais de todo tipo. Não quer dizer que o São Paulo não erre ao contratar alguns desses profissionais. O que a gente falou aqui do Diniz. Mas, assim, é sempre um peso muito grande quando se vai analisar, quando é o São Paulo, é sempre um peso muito grande, sempre o cara que contratou é o pior do mundo, então se é o Diniz é o pior do mundo, se é o Volpe é o pior do mundo, se é o Sara é o pior do mundo, se é o Brenner é o pior do mundo, e aí se faz gol. Se o Sara é o Gênio, é o Novo Hernanes, o Brenner já virou... E começa os apelidinhos, o Diego Costa já virou Diego Costa curta, porque não toma gol. Aí hoje a gente já viu, o Luan, o Diego, não são soluções mágicas. Podem ser, sim, opções para alguns times e para algumas coisas, que é coisa que foi uma coisa que a gente comentou, acho que foi na live de terça, que o Fernando Diniz não tem essa característica de pegar um time e montar um time em função do adversário, coisa que o Rogério gosta de fazer, coisa que eu gosto de técnicos que fazem. Né? Eu já falei aqui muitas vezes, eu não sou tão fã do estilo do Diniz, porque o Diniz tem uma convicção e ele vai naquilo.
né? Eu acho pelo que menos no no começo, ângulo... porque em alguns jogos do São Paulo esse ano, o São Paulo explorou algumas deficiências do Palmeiras, dos adversários. A gente citou, por exemplo, o caso do Palmeiras, a gente citou Fluminense. Teve alguns momentos, só que são momentos, você não arma o time em torno disso, são momentos. E o do Palmeiras foi o da... Já tinha tido aquela conversa, foi esse que você está falando, né, do Palmeiras? Sim, sim. Já foi depois dessa conversa que o Diniz sofreu uma pressão que me incomodou bastante, por sinal. Então, e isso não quer dizer, escalou, não escalou, gente. Obviamente que o time não estava funcionando e teve uma conversa e o treinador cedeu. O que até os setoristas falaram, se foi de livre e espontânea vontade, se foi de livre e espontânea pressão, ninguém sabe. A gente só pode especular. Mas o Fernando Diniz abre mãos de convicções fortes, porque sabia que a corda estava no pescoço e faz isso contra o Atlético Goianiense e contra o Palmeiras. Né? E agora contra o Fortaleza, não é uma receita que vai funcionar toda hora, não é um super trunfo. Porque antes fosse fácil assim, antes o futebol fosse fácil assim, exato, fosse igual no videogame. Fosse FIFA, exato. E falando em videogame, que eu falei FIFA, eu tenho que falar PES agora. Lembra do PES que tinha as carinhas felizes e as carinhas tristes? Ainda tinha isso. Cara, era super isso claro que aquilo é uma representação muito ruim de uma coisa que a gente fala aqui. Um atleta que joga partidas consecutivas, que não tem descanso, seria uma carinha triste lá e o cara ia render menos. Isso é a representação que o jogo faz Fortaleza de uma realidade que acontece, obviamente, que dentro da limitação que um videogame tem de fazer. E agora você queria falar do árbitro... Não, só para complementar o terceiro gol. Ele depois vira um replay do segundo gol, o que pode indicar ou um bom entrosamento em jogadas de definição de Luciano e Brenner ou um treinamento, porque de novo chega-se à linha de fundo, joga para trás pro Luciano erra a finalização, mas tem lá o Brenner pronto pro rebote. Igualzinho, ele esbarrou na bola, eu narrei as duas vezes assim no Twitter, ele esbarra na bola e a bola sobra de novo. E aí o São Paulo passa a massacrar, cria chances, cria de cabeça, a bola fica quicando na área, cria em chute de fora, cria em chute que a bola desvia, o goleiro faz a defesa do século, de novo, como o Lomba tinha feito já, como outras vezes a gente vira e fala, a defesa que o goleiro faz, impressionante. Mas enfim, o São Paulo, depois, obviamente, da segunda expulsão, cria muito mais, tem mais chances, seria evidente, o time já com 200 atacantes, 200 jogadores com qualidade suficiente para criar oportunidades, e o São Paulo não consegue fazer o gol. Aí agora a gente fala do árbitro. Eu só vou elencar os pontos. De falar, duas informações que a Luiz passou aqui, que o Gabriel está aí, hoje voando cego, né? Pode ver que até a TV dele está desligada atrás. O Igor Vinícius sentiu um desconforto no posterior da coxa esquerda, vai ser reavaliado na quinta-feira. Essas informações são do Edu Afonso, @Edu Afonso no Twitter. Vai passar por exame de imagens para maiores detalhes. E as cirurgias do Valse e do Lucas Perry foram realizadas sem problemas. O goleiro já teve alta e o procedimento mostrou que não foi grave, então talvez só tenha 6 meses de afastamento. E o Valse terá que passar por longo período na recuperação. E aí a gente lembra, até para a crítica, não vai ser 6 meses. Tipo assim, se o Lucas Perry, se fosse grave, causaria 6 meses. Não vai ser 6 meses. Mas não fala quanto que vai ser, tá? E o zagueiro não, o zagueiro já vai ser muito tempo. E aí a gente está também com isso, né? Nós não temos reserva para o Thiago Volpe do nível... Nem perto e nem pro Igor Vinícius, que a gente só vai saber amanhã. Talvez tenha que entrar o Tietchan por ali. E aí a gente entra no árbitro. Eu vou só elencar, e depois você fala. O Juanfran, quanto tempo? O Juanfran, o São Paulo não divulga, mas tinha assim, uma expectativa de que pela contusão dele fossem 3 semanas. Tá. E aí esse sujeito, esse Rodolfo Toschi, ele é tão... Olha, esse cara... Se ele viesse apitar um jogo que se joga fim de semana, que eu jogava de quinta-noite antes da pandemia, eu não ia pro jogo. É muito ruim. Esse cara é muito ruim. Ele é muito ruim. Mas ele é péssimo. Ele não tem a menor capacidade de ser árbitro de futebol. E você jogava sem árbitro? Você jogava sem árbitro. Quer dizer, ele é pior... Tinha árbitro nos jogos. Aqueles do aplicativo. Tá. Então, assim, ele é terrível. Ele não pode apitar jogo, menos ainda no Brasil, em que naturalmente os jogadores reclamam mais, porque, cara, é cultural aqui. Aí o cara, professor, amarelo. É um sujeito completamente desequilibrado e incompetente. Aí a gente chega no primeiro lance dele, vou falar só do segundo tempo, tá? A expulsão. A expulsão, só ele e o grandiosíssimo, do brilhante do Sandro Meirahit acharam que não foram para a expulsão. O Sandro Meirahit, brilhante, infelizmente eu não vou lembrar o jogo, mas eu comentei no WhatsApp, se alguém quiser deixar no comentário, eu pego aqui depois no celular e comento que jogo que era. Porque eu comentei até na hora com um amigo meu, o Igor. Ele vira e fala, não, esse lance não daria para vermelho porque o jogador escorregou.
O mesmo cara que em São Paulo Atlético Mineiro, em 2014, se eu não estou enganado, ou 2012, não lembro, 14 não pode ser, em 2012, expulsa o Douglas, lateral direito, o Douglas, depois foi o Barcelona, porque escorregou. O jogador escorrega, ele escorrega claramente, ele cai quase com os dois pés para cima, é quase uma videocacetada, ele vai expulso o cara direto. Assim, então são dois muito parecidos, assim, são árbitros muito, muito ruins. Aí, cara, o goleiro vai dar um carrinho frontal, erra a bola, passa lotado na bola, toma o drible, pega o tornozelo do jogador. Ah, não, vamos lá, mas tinha alguém na cobertura. Pô, além da chance clara de ficar um cara sem goleiro, e o Brenner e o Gabriel Dias, não lembro se era o Gabriel Dias, a disputa de quem ia fazer o gol, e se o Brenner não toma a pancada no tornozelo, sei lá, se ele não saiu com a bola melhor dominada, se saia na corrida na frente, não sei. Além disso, pô, o cara vai com carrinho, goleiro de carrinho frontal, fora da área, passa lotado da bola, pega o tornozelo do jogador. Cara, ele precisou de 10 minutos para ver aquilo, precisou do vídeo para ver aquilo. Pô, é o fim do mundo. Aí tem esse lance. 10 minutos, hein? 10 minutos para paralisação. Aí o quarto árbitro deixa o Fortaleza com 11 em campo. Aí ele demora 6 horas para perceber. Aí ele não sabe se comunicar para falar que tem que sair alguém. Os jogadores do Fortaleza quase dão um nó nele. Não, professor, já saiu. Ele já ia autorizar a voltar. Quase deixou o Fortaleza com 11 em campo. É o fim do mundo, cara. Assim, impressionante. Aí tem a falta do gol, como a gente citou. Uma falta esquisita. Aí bate a bola na área, o São Paulo vai sair no contra-ataque, o Luciano toma o mesmo tranco, ele não dá falta. Em 2 minutos, o mesmo lance ele dá para um, dá para outro. Aí sai o gol, o São Paulo vai brigar lá na frente, o Luan ganha uma bola limpa, igualzinha, falta. Não dá para entender, não dá pra... Aí depois porque ele precisava compensar, né? Ele expulsou o jogador do Fortaleza por vídeo, pressão, não sei o que, ele precisava compensar. Aí ele tentou muito expulsar o Reinaldo no lance. Ele tentou, nossa, como ele queria expulsar o Reinaldo? Ele estava implorando para expulsar o Reinaldo. Se o Reinaldo espirrasse, se o Reinaldo espirrasse, estava na rua. Aí tudo bem, aí continua o jogo. Aí ele vai expulso o jogador do Fortaleza. Porque reclamou, ele me mandou tomar no sei aonde. Ah, vai, cara, você tá na igreja? Pô, é óbvio que o cara tá irritado, o cara tá ali, é óbvio que ele vai falar qualquer coisa. Ah, pelo amor de Deus, vai expulso o cara que tá sendo substituído. Um piadista, cara, um cara que gosta de aparecer, um completo incompetente. Aí continua o lance. Aí o Fortaleza estoura uma bola na frente, o Vitor Bueno fica parado para deixar a bola sair pra lateral, ele dá falta. Ele dá falta do Vitor Bueno, que é a falta que ele expulsa o Fernando Diniz, expulsa o auxiliar técnico, expulsa não sei o quê. Assim, aí vira um espetáculo, vira o circo dele. O negócio é de um lance que o jogador ficou parado, ele deu falta no cara que estava parado, deixando a bola passar, ele deu falta. Aí essa falta demora 2 minutos para cobrar, 1 minuto e pouco, ele não acresce. E quanto tempo que ele deu de acréscimo? 9 minutos. O jogo ficou 10 parado só na expulsão do goleiro, o cara me dá 9 minutos. Aí tem esse lance da falta que ele vai... foi 11 minutos parado e ainda tem o da expulsão do Diniz. Pô, aí tem o da expulsão do tempo fica... E fora o resto, o Fortaleza, obviamente, com a menos ganhando o jogo, cera total, óbvio, evidente. O Pablo virou gandula, o Pablo foi pegar todas as bolas pro goleiro do Fortaleza bater tiro de meta, pra acelerar o jogo. Ele deu 9 minutos, cara. É muito ruim. E aí, pra coroar a atuação dele, a coroação, escanteio pro São Paulo, último lance do jogo, a bola bate no braço do jogador do Fortaleza. Se você perguntar pra mim, Gabriel, é pênalti isso? Pra mim, não é. Tem que marcar esse pênalti? Não tem. Só que na recomendação do futebol brasileiro, que a própria Premier League combateu, falou, ó, isso aqui tá muito ruim, aí pediu autorização para a International Board para fazer uma outra interpretação da mesma regra, no que tem que se aplicar no futebol brasileiro, aquilo é pênalti escandaloso, aquilo é muito pênalti, que obviamente ele não ia dar, porque depois de expulsar 2 jogadores do Fortaleza, fazer o circo todo que fez, todo mundo já tá irritado com ele, é óbvio que ele não teria peito de dar um pênalti daquele. Se aquele pênalti é com 1 minuto de jogo, ele dá. Porque foi pênalti no Brasil. Aquele pênalti no Brasil, que tudo no Brasil é pênalti. Você não daria. Nunca. Só que eu não daria 70% dos pênaltis no Brasil. Só que aquilo então, lá, muito pênalti. Muito pênalti. É isso que a gente tem que esclarecer. A maneira como se interpreta a regra no Brasil é muito errada. Aqui o Brasil, não é novidade para ninguém, mas o Brasil é muito amador. A gente passou anos aqui no Brasil, isso pré-internet, tá? Aí eu vou pegar um pouco da minha idade, com aquele mito de que relou no goleiro na pequena área é falta. Nunca bola teve no alto não sai, pensado na defesa. Nunca teve nenhuma dessas regras e no Brasil isso valia. No Brasil isso valia na televisão, os caras comentavam isso.
Esse é o nível do amadorismo. Então, assim, as interpretações, toda vez que a CBF faz uma recomendação, é bizarro a nossa capacidade de entender a recomendação do jeito mais idiota possível. Essa é a palavra, idiota. A gente entende de um jeito idiota e aplica de um jeito idiota. Deste modo idiota, como é aplicado, este pênalti seria pênalti e o São Paulo teria a oportunidade com o Reinaldo de virar a partida, uma partida que traria números muito estranhos e sentimentos muito esquisitos de todo mundo. Mas a gente não marcaria, eu também não marcaria, tá? Só que no Brasil é pena. No jogo de volta, um minuto de jogo, bate uma dessa na mão do Bruno Alves do Morumbi, ele vai dar pênalti pro Fortaleza. O mesmo árbitro teria pênalti. Você lembra que teve um jogador, um lance do São Paulo que o cara bate a bola bate no braço do jogador na barreira, o mesmo árbitro foi apitar Bahia e gente do céu, Vitória da Conquista. O mesmo árbitro, o nego bate a bola na barreira, bate no braço e ele dá pênalti. O mesmo árbitro na semana seguinte. Não é nem que... Contra o Curitiba, que foi igual ao do Palmeiras contra o Santos, assim, no Brasil é pênalti. Ele não deu porque ele não teve peito, porque é fraquíssimo, é ridículo, ninguém respeitava ele. Então, e só para complementar o que você falou, no Brasil, arbitragem, o uso do VAR, o gol, os caras admitiram, nossa, depois de três anos, nossa, o gol do Luciano estava em condição legal contra o Atlético. Pô, quem diria, né? Na transmissão a gente viu que a linha do cara é completamente distorcida. Por quê? Porque os caras não sabem usar. Aí você tem uma ferramenta, os jogadores trombam entre eles, um lance de jogo normal, o cara chama o VAR para isso. É muito ruim. Então aqui é muito ruim, com um árbitro muito ruim, vira esse jogo que a gente viu. O jogo fica 20 minutos, 30 minutos com bola parada, no acréscimos 9, é uma piada, cara. Então, era só para complementar, para falar desse árbitro aí. O pior de tudo, como ainda teve 2 expulsões contra o Fortaleza, uma delas é a piada, cara, uma delas é ridícula. Ainda vai sair como se o São Paulo tivesse sido beneficiado pela arbitragem. Olha como o São Paulo foi beneficiado. A expulsão, de fato, foi ridícula. Só que o terceiro gol, o terceiro gol, que foi antes disso, do Fortaleza, tem um óbvio contraste de critérios do árbitro, em um lance de 2 minutos um do outro. O último lance do jogo deveria ser pênalti, porque apitam aqui no Brasil, mas vai sair como se o São Paulo tivesse tido um grande benefício da arbitragem e tudo mais. Então, assim, eu acho que a gente fez um bom apanhado, até os 30 minutos a gente falou do jogo, único e exclusivamente do jogo, e aí a gente depois tem que falar do árbitro nesse jogo, porque como ele queria, ele virou um grande personagem do jogo. Esses caras, eles gostam de ser personagens, eles gostam de aparecer, ele já foi pro vídeo sabendo que ele não ia dar, menos que se o cara tivesse feito o que o Suárez fez contra a Gana, ele não ia dar o pênalti. Ele já foi pro visamente, só que ele vai pro VAR, olha, tô aparecendo, não sei o que lá, ele chega lá, faz o gé do VAR, acabou o jogo, que linda a câmera focada nele, nossa, como ele gosta daquilo, o tal do Tosca, péssimo árbitro, horroroso, não deveria apitar nada, menos ainda no futebol brasileiro. E aí, numa Copa do Brasil tão importante, um jogo tão importante, aliás, um jogaço, 3-3 com tudo isso que a gente comentou aqui, foi um jogo de altíssimo nível, mas que mostra também uma diferença muito grande do trabalho do Rogério Ceni e do trabalho do Diniz. O trabalho do Rogério Ceni, com o que ele tem em mãos, obviamente que ele teve muito tempo para preparar, amadureceu muito, mas o amadurecimento do Rogério Ceni na função de técnico foi muito maior do que a do Fernando Diniz, mas muito maior. A diferença é muito grande entre os dois. Eu imagino que fique assim um gosto amargo no Leco, por ter demitido um e contratado o outro e não ter insistido com um ou quem insistiu com o outro. O Leco abusou de errar nesta gestão, é impressionante que a gente não sabe nem como ele se despedirá, né? Não sabemos, por exemplo, se o Diniz chegará no fim do Leco ou se o Leco fará a lambança de trocar o Diniz sem consultar os atuais candidatos a presidente, o Roberto Natel e o Júlio Casares, que seria o correto, já que todo mundo pensa no São Paulo, todo mundo pensa no futuro de São Paulo, dane-se agora que vai ter eleição, um vai ser escolhido, junta lá todo mundo e fala, gente, nós estamos numa situação, isso aqui não está funcionando, vamos pensar no nome de consenso e vamos planejar um trabalho, já que na campanha os dois falam a mesma coisa que o Leco falava, que o Aidar falava, que o Juvenal falava, e a gente está cansado de ver os mesmos nomes repetindo, os mesmos problemas, mas a gente volta a falar disso no Contextualizando, vai ter Contextualizando, né? Porque hoje é quarta, vai ter Contextualizando na sexta a gente comenta um pouco mais, porque o vídeo já está... já teve, praticamente virou o terceiro tempo, se não fosse do domínio do Milton Neves lá e da Bandeirantes, eu acho. Da Bandeirantes, né? Assim,
só para também, assim, gente, para quem chegou até aqui, desculpa, o vídeo fica longo, mas é porque a gente tenta, na nossa visão, falar tudo o que aconteceu dentro do jogo. Se fosse pra gente ficar aqui falando qualquer coisa, falar que tu dar apelido para jogador, mandar todo mundo para fora, o vídeo teria ali 15 minutos, estava ótimo, e a gente encerra o vídeo. Mas como hoje ainda com o árbitro, se não tivesse o árbitro, o vídeo teria o mesmo tempo de sempre. Mas como a gente se propõe, independente a gente tá certo ou errado, a gente se propõe a falar outra coisa, naturalmente. Naturalmente vai ser um vídeo mais longo. Se for para me fantasiar aqui e ficar berrando igual maluco, o vídeo vai ser muito mais curto. Tomara que um dia a gente possa se propor a fazer essas brincadeiras, mas o São Paulo não é para brincadeira, o São Paulo é para coisa muito séria do Vitor. Obviamente que eu falei assim, numa fase boa, num Florida Cup, eu poderia me permitir alguma então vai lá brincadeira. vai lá, então vai lá. Estou prometendo aqui, tô brincando, tá, gente? Sim, é um jogo complicado, o São Paulo tem a outra metade, por isso que até o Gabriel Perissini falou, e acho que a gente esqueceu, talvez, de comentar, que as trocas que o Fernando Diniz foram muito ousadas, imaginando que era um jogo de 180 minutos. Né? O Diniz tirou o Bruno Alves, o Diniz tirou o Luan, o Diniz colocou o time todo para frente, e aí, obviamente, que o empate, apesar do trabalho ter sido muito ruim, do São Paulo não ter conseguido se encontrar, mas o empate teve isso. O São Paulo teve a oportunidade de ganhar porque tinha 2 jogadores a mais, e o Fernando Diniz fez o possível para colocar os jogadores certos ali. Só um último comentário, uma frase só. De novo, para quem fala que o time se abala quando toma gol, não sei o que lá, foi buscar 3 vezes o resultado, hein? Ficou atrás 3 vezes contra um time difícil e foi buscar o resultado. Tá? Então, assim, para quem o time toma gol, se abala, sendo que só um desses gols saíram depois da expulsão e das expulsões. O São Paulo foi buscar os 2 primeiros gols, 11 contra 11, jogando e tudo mais. Então, assim, discuta-se a qualidade, mas não é, o São Paulo não se abala quando toma o gol. Não se abala quando toma o gol. Muitas vezes é falta de qualidade mesmo, às vezes técnica, às vezes tática e às vezes física também. Eu não sei se foi o Losetti que levantou, foi a primeira vez que o Rogério saiu vencendo uma partida contra o São Paulo na transmissão. Isso foi dito. Foi a primeira vez que não perdeu do São Paulo também. Então, enfim, vamos ver como será o próximo jogo. Antes disso, nós temos aí vários jogos complicados. São Paulo tem alguns jogos complicados. Sábado, 9 da noite, contra o Grêmio no Morumbi. Esse vai ser um jogo Grêmio que ganhou muito bem do Botafogo nesta rodada de Campeonato Brasileiro, né, com algumas sobras. Esse vai ser um jogo aí, mais uma prova de fogo para um São Paulo que, enfim, daqui até o fim do campeonato, que não acaba esse ano, vai ser muito complicado. É isso, vamos ficando por aqui. Quem puder, curta o vídeo, que é muito importante, principalmente vídeos muito longos assim, ajuda bastante. Compartilha, acho que eu tinha que ter falado isso no começo, não falei agora, já foi. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.